E aí, pessoal, olha que glória! Fui citado por ninguém mais, ninguém menos que Olavo de Carvalho, numa entrevista dele aí que saiu nesses dias para o site Spotniks. Em um momento do vídeo, o entrevistador pergunta para ele quem seriam figuras detestáveis da direita brasileira. E qual o primeiro nome que vem à cabeça do Olavo? Joel Pinheiro da Fonseca. Pois é, fico feliz então duplamente. Primeiro de saber que ocupo aí essa posição de primeiro lugar na fila aí dos nomes que o Olavo lembra. E mais do que isso, muita gente vem me acusar aqui, né, em discussões, redes sociais, eu recebo muito hate às vezes, porque defendo opiniões aí contra a massa, contra o senso comum muitas vezes, e pessoas vêm dizer que eu sou esquerdista, petralha e não sei o quê. Veja bem, você que vem me acusar disso, Olavo de Carvalho, que eu imagino que seja alguém que você admira, admite que eu sou de direita, então estamos no mesmo barco. Direita detestável, tudo bem, mas estamos no mesmo barco. Bom, eu já escrevi sobre Olavo de Carvalho antes. Tem um artigo para a revista Café Colombo, se eu não me engano, de 2015. Alguns anos depois ela foi publicada online, é fácil de encontrar, eu vou deixar o link também na descrição. Lá eu já dou minhas impressões e opiniões sobre Olavo, sobre a obra dele, sobre a influência dele. Mas vou aproveitar esse gancho dele ter me mencionado num vídeo e de a gente estar num momento muito diferente, um momento em que o Olavo está com uma influência direta, muito próxima do governo federal brasileiro, tendo inclusive indicado o nome de alguns ministros aí. E vou fazer em vídeo também, não apenas repetindo o artigo, levando um pouco o que já aconteceu desde então, e dar minha opinião aqui para vocês do Olavo de Carvalho, já que ele deu a opinião dele sobre mim, dou opinião sobre ele também. Eu conheci ele em 2004, na faculdade. Um amigo meu que era leitor dele, gostava dele, me apresentou os textos. Para um jovem em busca de certezas, é um mundo novo, né? Um posicionamento abertamente de direita, ridicularizando todo o establishment cultural, tratando como um grande lixo tudo que aí está. E a gente, quando é jovem, está procurando algo que se contrapor, né? E quer se afirmar, realmente é um prato cheio ali que escreve bem, escrevia bem também. Trouxe para muitas pessoas autores novos que não conheciam, então também teve seu papel e mais do que tudo, desbancava as pretensas autoridades intelectuais, morais, espirituais, do meio ali, do que era o fim dos anos 90, início dos anos 2000, estava debatendo com professores da USP, enfim. Para alguém que em busca de certezas e que via problemas e que não se encaixava bem no mindset, na mentalidade dominante nos meios intelectuais, midiáticos brasileiros, era um prato cheio. Com o tempo, eu tenho que dizer, eu nunca fui, é bom eu ressaltar isso, eu nunca fui dos seguidores mais próximos, eu nunca fiz o curso dele de filosofia, que ele veio a criar depois, né, o COF, nunca conheci ele pessoalmente também, então, mas era um leitor e admirador dos artigos e de livros, seguia nas redes sociais, aí no Orkut, que estava no início ainda, tinha comunidades que debatiam sobre ele, com seguidores e tudo, mas nunca fui dos mais próximos, mas acompanhava a produção ali, então tava de alguma maneira, sabia, eu gostava e lia. Mas desde aquela época em diante, nos anos seguintes, passo a passo fui também perdendo um pouco do deslumbre e da admiração por ele. Primeiro pelas loucuras sobre política que ele chegou a falar, pela forma nem sempre correta que eu vi ele se relacionar e com pessoas que eu conhecia. E por fim também questionando até o suposto valor da obra filosófica dele. Tá? Acho que dá para distinguir um pouco as diferentes influências do Olavo. A primeira delas, esse lado mais político. Né? Qual que é o resultado do Olavo sobre as pessoas que eu acompanho mais nesse sentido? O sentido político é o que está mais em alta hoje em dia, inclusive. Né? Ele está criando, e cada vez mais, ele é alguém que esteve presente na mídia no passado, hoje em dia não, ele perdeu os acessos dele à mídia, queimou todos os pontos, mas foi criando e crescendo uma grande massa de seguidores aí nos meios online. E uma massa de seguidores fanatizados e que vão, graças um pouco à influência dele, não dá para culpar totalmente, porque a pessoa é dona de si também, mas sob a influência dele se tornam pessoas cada vez mais impossíveis de se estabelecer qualquer discussão. Né? Pessoas que chegam já com uma carga de preconceito e de pré-julgamento para qualquer discussão, tão reativas, sabe? Dispostas a rotular tudo e, portanto, a vetar, a ser incapazes de ler algo que discorde minimamente, que não esteja com as mesmas palavras que elas gostam. Então, tudo que é esquerdista, não. É do mal, é absolutamente mal, doentio, psicopático. Temos que combater esse inimigo acima de tudo. Olavo fanatiza as mentes das pessoas no embate político. Ele torna a pessoa menos capaz de diálogo, menos capaz de negociação,
uma pessoa que vê o mundo preto no branco, uma pessoa que se crê perseguida por grandes conspirações globais, nas quais o Olavo incita a crença das pessoas. Penso não só no globalismo, no marxismo cultural, termos que viraram quase lugares comuns agora, mas tantas outras tipos de conspiração e grandes poderes globais que o Olavo já levantou. Ele não tem as coisas cômicas que as pessoas veem nos vídeos, mas mesmo em livros dele, falando dos perigos da programação neurolinguística, que ele achava que ia uma grande ferramenta, que iria botar em risco aí o funcionamento da sociedade, porque as pessoas estão... o establishment esquerdista e enfim, seja qual for a força maligna da vez, que a nova era, que se bota a dominar as mentes das pessoas, tudo é doutrinação do outro lado, enquanto ele liberta, a pessoa fica numa prisão ideológica, a pessoa fica acreditando que, embora o lado dela cometa as mesmas irracionalidades, injustiças e barbaridades do outro, ela se crê justificada em tudo aquilo, porque ela está enfrentando um mal absoluto que está do outro lado. O Olavo faz crer que quem não está aderindo às mesmas palavras de ordem é, no fundo, um mal absoluto. E é um efeito muito nefasto no debate público brasileiro, intensifica essa polarização que a gente vive, né? Uma mentalidade mais histérica, alucinada em perseguições e conspirações e misticismos que se misturam com a crença política muitas vezes, enfim. Eu lembro do Olavo afirmando que o Obama queria intencionalmente, isso era no Face já, em Facebook já, mais recentemente, eu já era bem crítico dele, que o Obama queria infectar a população americana com o vírus Ebola. Esse é o nível da coisa. Fora todas as conspirações acerca do Obama lá atrás, enfim. Não tem fim aí o grau de loucura e paranoia política no qual ele incentiva, participa, já partilhou fake news também. Enfim, está totalmente imiscuído nisso. Tá? Por outro lado, para as pessoas que buscam mais profundidade com ele, que buscam ler sua obra, os seus livros, acompanhá-lo mais de perto, tudo, são imbuídas de uma arrogância assim, incrível, e citam autores para cima e para baixo, se acham suprassumos da cultura, porque o Olavo promete, né? O Olavo prometeu que ia formar suprassumos da cultura no seu curso de filosofia. Não formou nada, formou um monte de jovem arrogante, semi-letrado, que tenta imitar o estilo do Olavo. Isso tem que ser dito. O Olavo escreve bem, fala bem, é um mestre da arte do insulto, inclusive. Talvez até vá querer me insultar depois desse vídeo. Já fez isso muitas outras vezes, já discutiu comigo também. Eu tô escolado e calejado disso, não ligo muito. Mas os seguidores, né, são mais tristes, né? Porque a pessoa seguiu o Olavo por um tempo, ou gostar dele, eu não tenho nada contra com quem segue também, sabe? Se a pessoa lê o que ela quer, mas ser um seguidor mais radical por um tempo, tudo bem, fases da vida, todos nós temos isso. Depois de um tempo, começa a ser mais triste, né? Esses seguidores do Olavo que estão aí há muito tempo, ainda defendendo, puxando o saco, enfim, são figuras meio tristes. Infelizmente, o Olavo produz isso também. O Olavo diz hoje em dia que uma grande obra dele é o curso, né? São, sei lá, milhares de horas, aulas aí gravadas. Acho que só alguém muito seguidor dele para ter acesso a isso. Eu li livros dele, livros que eram considerados por ele como obras importantes. Tá? Por exemplo, O Imbecil Coletivo, em que acho que tem algum valor aí. Eu teria que reler, mas na minha memória tem algum valor de desbancar pseudo-autoridades intelectuais lá dos anos 90. E já outros, como Aristóteles em Nova Perspectiva, e daí a gente começa a ver a fraqueza, como o Olavo, que se arroga um grande filósofo, um pensador profundo, ele se diz ser o único intelectual brasileiro, enfim, mas é muito frágil tudo aquilo. Essa obra dele, o que está escrito, que é mais facilmente acessível, é muito frágil. Esse livro sobre Aristóteles, pretensamente um comentário sobre Aristóteles, uma interpretação do Aristóteles, o Olavo não sabe grego. O Olavo não leu Aristóteles no original. Esse livrinho dele, poucas páginas, mal cita os Aristóteles. Grande parte do livro é uma discussão do Olavo com um parecerista X que negou o artigo dele numa revista. Não? Enfim, ele quer falar sobre Aristóteles, por que ele não dialoga então com os especialistas disso aqui no Brasil? Com alguém como o professor Marcos Engano, lá da USP. Não acho que o Olavo teria nível técnico certo para começar a discussão, mas então também não se arrogue como um grande conhecedor de Aristóteles, que ele diz ser, né, com a teoria dos 4 discursos dele, que supostamente estaria no Aristóteles. Bom, traga isso, tem uma ideia, traga isso para discussão acadêmica. Não, a academia é um lixo, está tudo corrompido, não sei o quê, porque não reconhece ele. Não reconhece ele porque ele não tem o mínimo, né? Falando do autor, quer ser uma autoridade sobre um autor, não domina a língua no qual o autor escreveu, daí fica difícil. E o outro livro importante dele, O Jardim das Aflições, que eu li também. Na verdade, o Jardim das Aflições foi para mim um divisor de águas ali, porque eu ainda tinha um respeito, alguma ideia de que não, o Olavo pode ter muitas falhas, tudo, mas como filósofo, como intelectual, é profundo, é bom.
e O Jardim das Aflições, qualquer leitura que não esteja ainda sob o encantamento do Olavo se revela um livro muito ruim. Um livro que é um mix de teorias da conspiração, leituras primárias, terríveis, totalmente erradas de filósofos, mistura ressentimento dele com a USP, maçonaria. Ele diz que o FHC só se elegeu porque entrou para a maçonaria, por exemplo. Você vê o nível da análise. PNL, aquilo que eu falei da programação neurolinguística, hoje em dia é uma técnica menor, pseudocientífica aí de marketing que se vende em cursinho aí, mas Olavo acreditava que era grande, uma coisa perigosíssima, ia dominar, ia ser usado para dominar a sociedade, acabar com as mentes. Maçonaria, que eu já falei, enfim, teses as mais estapafúrdias, teses conspiratórias mais estapafúrdias, misturadas com leituras filosóficas porcas, como a de Epicuro, que segundo ele era um grande hipnotista. Quem está mais para hipnotista aí é o Olavo, viu? E o tipo de carisma e de encantamento que ele produz aí nas pessoas que o seguem mais de perto. Enfim, um livro que na minha opinião é muito fraco e eu li, realmente foi o que me fez cair a ficha de vez, embora muitos meus amigos gostassem, tudo, desde que eu li esse livro eu não pude mais levá-lo a sério, sequer como um pensador profundo. Tá? Nada contra quem segue, e admito que ele possa ter méritos também, já falei que escreve bem, xinga bem, apresentou autores novos à cultura brasileira. Acho que hoje em dia quem lê Eric Voegelin, que eu nunca li, mas quem lê provavelmente, não duvido que tenha seus méritos também, provavelmente, direto ou indiretamente, foi o Olavo que trouxe aí, fora um ou outro, foi o Olavo que trouxe aí um autor como esse. Então também pode ter seus méritos, sabe? Pode ter um artigo ou outro bom aí também, não é preocupação minha me posicionar contra ele. Pode ter alguma posição acertada ou não sobre várias coisas. Enfim, não é meu papel, nem minha intenção aqui demonizá-lo, fazer parecer que eu acho, nossa, a pior coisa, nada disso. Mas não é esse filósofo profundo. É alguém que tem um verniz, uma cultura filosófica vasta, mas que mistura isso com uma tentativa de se apresentar, se fazer o guru no fundo de uma grande seita. E é isso, né? Eu nunca fiz o curso, mas conheço gente que faz o curso, fez o curso dele, curso online de filosofia, o COF. E é isso, pincela uma coisa de um filósofo aqui, começa a falar do PT ali, começa a contar uma piada. No fundo, todas as coisas que o Olavo defende, escreve e faz, tentam levar aquele que o ouve para uma condição, no fundo, que se assemelha ao membro de uma seita. Não chega a ser uma seita, talvez no sentido puro da palavra, mas leva a esse tipo de mentalidade, né? Criando uma atmosfera de dependência e confiança total do aluno no Olavo, há uma atmosfera de que nada que está fora dali é crível, a mídia é mentirosa, as universidades são um lixo, nada pode ser, os outros pensadores também não existe menor comparação, o Olavo é o único pensador. Exige que os alunos dele não manifestem opinião, que fiquem apenas ouvindo o Olavo e tem que passar anos até estarem capazes de emitir uma opinião baboseira. Se você tiver algum dia pretensão de emitir uma opinião, recomendo que vá treinando e melhorando junto e discutindo. Mas não, o aluno é levado a confiar totalmente, ouvir apenas o Olavo, não falar nada, não se manifestar. O Olavo criou uma pseudo-virtude para o curso dele chamada humildade metódica. É a paródia da dúvida metódica lá do Descartes, que levava a pessoa a duvidar de tudo, que o exercício que o Descartes faz nas meditações, né, de duvidar passo a passo de todo o conhecimento, como parte ali de um trajeto, de uma tentativa de reconstrução do conhecimento. Mas o Olavo criou a humildade metódica, na qual o aluno, o discípulo do mestre, mesmo quando o mestre fala uma coisa que parece uma baboseira e o aluno sabe disso, ele tem que dar um jeito, se forçar a acreditar na palavra do mestre, porque afinal de contas o Olavo está num grau mais alto de consciência e, portanto, a minha razão não é capaz de ver os motivos que ele certamente terá para afirmar sua crença. Enfim, a pessoa que se sujeita a isso, de novo, ele é um adulto, né? Então não é que é totalmente inocente, mas está sendo levado, está sendo enganado e está sendo reduzida a um nível abjeto de mentalidade. O Olavo explora uma coisa que ele sempre aponta, que é a fraqueza educacional do Brasil, as lacunas educacionais do Brasil, a pouca formação das pessoas. Ele explora isso. Ele explora ostentando uma autoridade, afirmando com certeza, sendo direto, sendo agressivo. As pessoas confundem isso com conhecimento de verdade, com objetividade, com motivos racionais para se acreditar em algo. Elas confundem empáfia. O cara que monta a própria banca é visto como uma grande autoridade. O Olavo explora isso nos seus seguidores, criando uma legião aí de pessoas muito despreparadas, incapazes de discutir, cheias de ódio e ressentimento, porque ele demoniza tudo que está fora, então a pessoa vai criando aquele ódio.
E nos seguidores um pouquinho mais de alto nível, pessoas absolutamente também emburrecidas, com um verniz totalmente fake, que adoram ficar citando nomes e mais nomes de autores que ou não leram ou leram super mal e se consideram grandes gênios, quando na verdade são figuras tristes e totalmente medíocres. Tá? Então, enfim, essa é a minha opinião mais geral sobre o Olavo. Ah, sim, ele com uma influência grande, infelizmente, dado o baixo nível aí da chapa e dos quadros que estavam assessorando o Bolsonaro muitas vezes. Parece que um dos filhos dele, o Eduardo, é próximo aí dos meios olavistas, seguidor do Olavo. Ele hoje em dia tem uma grande influência aí também. Os ministros indicados pelo Olavo são terríveis, são abaixo da crítica. Nesse chanceler que quer imitar Dom Sebastião e nos levar para uma nova catástrofe em nome de um heroísmo totalmente despregado da realidade. O ministro da Educação aí que não tem a menor ideia do que é o sistema educacional brasileiro, fica repetindo loucuras da extrema-direita e uma visão totalmente ideológica, sem nenhuma proposta concreta até agora. Enfim, é uma pena a educação tá tão mal alocada aí. Felizmente, a gente tem visto dentro do governo Bolsonaro reações contra isso, reações contra o olavismo, que é o pior lado do governo. Por exemplo, dos militares. Os militares, sim, que têm um verdadeiro patriotismo, que são conservadores no sentido verdadeiro da palavra, não reacionários histéricos com medo do tal marxismo cultural. Conservadores reais que entendem o valor da família, da autoridade, da hierarquia, da tradição, de uma forma realista, de uma forma num mundo que muda, e entendem o papel do Brasil também, são verdadeiros patriotas, mas não de uma cruzada maluca de alguém que acha que o Brasil tem que se aliar à Rússia e aos Estados Unidos para combater a China, e sim uma visão que não, primeiro, não submete o Brasil totalmente aos Estados Unidos, e segundo, dá uma visão grande, aberta, de um Brasil que está no mundo e que está querendo se relacionar bem no mundo, porque sabe que é aí que está o seu verdadeiro interesse. Enfim, espero que o governo Bolsonaro saiba seguir essas melhores vozes, essas vozes mais sensatas dos militares, e não as loucuras paranoicas do Olavo. O Olavo tem percebido isso também, tem ofendido o general Mourão, vice-presidente aí, que com razão tem desprezado mais, porque é isso, o Olavo é relevante dentro de uma seita que hoje em dia é grande. No passado ele já teve mais interlocutores na cultura, mas é batata. Qualquer pessoa que goste do Olavo, mas que tenha uma luz própria, que tenha ideias próprias, que não fique puxando o saco do Olavo a cada momento, você pode ter certeza que o Olavo vai comprar briga com essa pessoa. Ele não aceita um mínimo de luz própria da pessoa. A pessoa tem que estar totalmente submetida a ele. A pessoa tem que castrar a própria inteligência para estar com o Olavo e ser unicamente submissa ao mestre. E por isso ele está criando uma legião muito medíocre e muito ruim. De novo, se a pessoa tem um prazer na leitura dele, se acha que ela está beneficiando ela, quem sou eu para criticar? Eu também gosto de autores que outras pessoas rejeitam e consideram abomináveis. Mas, concretamente falando, esse é o efeito que ele está tendo. Então, por mais que você, não sei se quem está me assistindo em geral gosta ou não gosta, não entrem para a seita. Mantenham a independência intelectual de vocês, e se quiserem achar que eu sou direita, detestável ou não, também podem achar, mas cuidado com a influência. O Olavo, infelizmente, tem uma influência, na minha opinião, bastante nociva e negativa no cenário cultural brasileiro.